Então nós vamos ler nesta noite novamente os versículos 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Até agora o salmista, ele fala como se ele estivesse falando com outra pessoa, com outra ovelha. Ele está falando para alguém, ele está falando talvez para alguém que está próximo dele. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para as águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. A partir do versículo 4, na verdade, ele muda a linguagem. Os pronomes agora aqui não é mais ele, mas agora os pronomes são eu e tu. A partir de agora ele começa a falar diretamente para Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo de nada, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Ele passa a usar uma linguagem mais íntima, ele começa a falar mais, ele e o Senhor. É por isto que eu não tenho medo, porque tu estás comigo. Na verdade, as ovelhas, elas eram levadas pelo pastor para procurar pastos novos durante todo o verão. Muitas vezes o pastor se afastava do aprisco por semanas e às vezes ficava nos campos distantes e passava por lugares perigosos em Israel. Davi, que escreveu o Salmo, ele sabia muito bem disso daí. Os perigos que havia de tempestades nos lugares que passaria pelo deserto, os perigos de animais predadores, que o urso, o leão queria tentar atacar o rebanho, os perigos das pedras que poderiam rolar pelas montanhas, as plantas venenosas que uma ovelha poderia comer no caminho, e os vales que teria que passar em lugares de sombra, onde o sol pouco batia, onde se tornava um vale escuro. Em Israel, inclusive, havia um vale chamado Vale da Sombra da Morte. Com certeza, Davi conhecia muito bem. Na Bíblia, o vale, ele é um símbolo de luta. Na Bíblia, o vale é um símbolo de momentos difíceis que nós passamos. Os vales são inevitáveis. Ele fala o seguinte, ele fala ainda que, ele não fala se por acaso, se caso acontecer, se em algum momento da vida, não, ele fala ainda que, porque ele sabia que ele passaria com as ovelhas por algum vale, o vale da sombra da morte. Os vales às vezes são momentos difíceis na vida. Há um provérbio que diz assim, que muito sol e nenhuma chuva vira um deserto. Às vezes chuvas vêm sobre a nossa vida, momentos difíceis, momentos em que nós pensamos, eu estou num vale profundo, e todas as pessoas vão passar por momentos assim na sua vida. Às vezes é a perda de alguém querido, às vezes a pessoa perde um filho antes da hora, e de repente entra num vale escuro, que às vezes é um vale de lágrimas, às vezes são momentos de desespero, às vezes são momentos difíceis que ela não vê uma saída. São vales que acontecem na vida da ovelha.
Às vezes para José, que amava a Deus, o vale foram aqueles 13 anos que ele passou longe da sua casa, aqueles anos que ele passou, que ele foi traído pelos seus irmãos, que ele ficou numa prisão por alguns anos, que ele foi vendido como escravo. Aquele era um momento difícil da sua vida. Às vezes o vale pode ser a cova dos leões de Daniel, ou a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou aquele choro amargo de Davi, quando ele chorou: ah, meu filho Abisalão, eu daria a minha vida por você, mas o seu filho havia sido morto. E às vezes são vales que se passa, de um filho que sai de casa, de uma tristeza que invade a vida, um problema que acontece, e são inevitáveis na vida das pessoas. Não importa quem você seja, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser crente, você pode ser não crente, porque muitas vezes nós pensamos: olha, se eu servir a Jesus, eu nunca vou ter lutas em minha vida, mas não é verdade. Jesus, ele falou que a chuva cai sobre justos e sobre justos e injustos. Jesus, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes acontece, a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Não diz que não haveria aflições, ou que não haveria lágrimas, ou que não haveria tristezas. Muitas vezes nós ficamos desesperados porque nós pensamos que o vale vai durar para sempre. Às vezes a gente pode pensar que a tristeza vai ser para sempre, mas todo vale é temporário. Toda estrada escura lá na frente tem uma saída, todo túnel tem um lugar que nós vamos sair. Sim, nós podemos chorar algumas vezes em nossa vida a noite inteira, mas o Senhor promete: pela manhã a alegria vai vir sobre a tua vida. Nenhum vale é eterno, nenhuma dor é para sempre, nenhum choro dura a vida toda, nenhum sofrimento é eterno. A ovelha está passando, ela precisa atravessar, mas ela fala: ainda que eu ande, tem movimento, não é um lugar de estacionar, não é um lugar de armar a tenda, é um lugar de passagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou passar por ali. Sim, eu vou passar algumas vezes na minha vida por um vale que parece que é a morte, mas não é um vale da morte, é o vale da sombra da morte. Porque todo vale em nossa vida, ele tem um propósito. Às vezes os vales, eles acontecem em nossa vida porque nós precisamos desenvolver a nossa fé. Às vezes a nossa fé, ela é provada pelas sombras escuras do vale. A nossa fé de que o Senhor não nos abandonou, a nossa fé de que quando nós não enxergamos, Deus continua lá, a nossa fé de um Deus que não perde o controle sobre nenhuma circunstância, a nossa fé em um Deus que conhece todas as coisas, a nossa fé num Deus que nos ama e que está conosco, quer sintamos ou não sintamos. Às vezes quando nós choramos, às vezes quando nós estamos passando por um vale difícil, nós podemos ter a tendência a pensar: o Senhor me abandonou, o Senhor não estava comigo naquela hora, eu não vi a mão de Deus naquela hora, por que Deus fez isto comigo? Mas na verdade não, meu amado. Às vezes no vale da sombra da morte nós podemos descansar, porque o Senhor promete que Ele jamais iria nos abandonar. Às vezes os vales, eles podem não provar, mas eles podem revelar o nosso caráter. Porque às vezes quando as coisas estão difíceis, nós pensamos: quer saber de uma coisa? Não adiantou nada eu servir a Deus, não adiantou nada eu ser fiel, não adiantou nada eu ir para a igreja, cantar para o Senhor, porque eu estou passando por essa situação. E às vezes o nosso caráter, ele passa também por um teste de será que eu estou agindo certo na minha vida? Será que eu vou ser fiel a Deus lá no vale também?
também? Será que eu vou ser fiel a Deus somente no topo da montanha? Será que eu vou agir de maneira correta quando eu não estiver, ninguém estiver me vendo e eu estou lá naquele vale escuro? Sabe, o vale revela o nosso caráter, revela quem nós somos, revela áreas em nossa vida que precisam ser transformadas. O vale revela áreas em nossa vida que às vezes nós ainda precisamos trabalhar. Às vezes é no vale que nós abandonamos a nossa fé. Às vezes é no vale em que nós criticamos pessoas. Às vezes é no vale em que nós deixamos a santidade de lado. Já que Deus não faz, por que eu vou conservar puro o meu coração? Porque o ímpio prospera, eu sirvo a Deus todos os dias, e eu sofro algumas coisas em minha vida, então não adiantou nada eu ser fiel. Como o salmista Asaf falou, quase que resvalaram os meus pés ao ver a prosperidade dos ímpios, porque aquele cara é mau, e ele prospera, e porque aquele cara é bom, e algumas vezes coisas ruins acontecem com gente boa, então às vezes no vale de lágrimas, nós podemos até mesmo abandonar ao Senhor. Às vezes, uma notícia que a gente recebe ruim, um diagnóstico médico, uma tragédia que acontece na família, às vezes não foi nem com a gente, acontece com alguém que nós amamos. Primeira coisa que eu posso tirar daqui é que eu tenho que me recusar a ficar desencorajado ou amedrontado, porque ele diz assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, eu não vou temer a nada. Qual que é o teu medo? O teu medo é morrer, o teu medo é ficar doente, o teu medo é ser assaltado, o teu medo é perder a família, o teu medo são as críticas das pessoas, o teu medo é a condenação do homem, o teu medo é a opinião do homem, o teu medo é que as pessoas pensem em coisas de você que não deveriam pensar e te abandonem, o teu medo é ser traído pelo melhor amigo, o teu medo é passar necessidades, o teu medo é não ter o que comer amanhã, o teu medo, qual é o teu medo? O salmista ele fala como uma ovelha: ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter nenhum medo em minha vida. Então, meu querido, se lembre, se recuse. Eu não vou deixar o medo dominar o meu coração, porque eu creio num grande Deus. Eu creio num Deus que tem o poder nas suas mãos. Eu creio num Deus que tem o coração do rei e inclina para o lado que ele quer. Eu creio num Deus que é maior do que qualquer rei da terra. Eu creio num Deus que é maior do que qualquer governo, do que qualquer autoridade. Eu creio num Deus que não cai uma folha de uma árvore sem que ele permita. Eu creio num Deus que basta uma palavra dele e a enfermidade vai embora. Eu creio num Deus que um toque dele muda a história da minha vida. Eu não vou ter medo de nada, porque eu sei que tu, Senhor, estás comigo. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, meu amado. Eu não vou morrer antes da hora se eu estiver servindo ao Senhor. Nenhuma tragédia vai acontecer na minha vida se fora do controle de Deus. Eu acredito num Deus que controla a história. O profeta falou para Nabucodonosor: você vai ficar lá como um animal pastando no mato até que você saiba, até que você reconheça que o Altíssimo tem poder, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quiser. O homem às vezes pensa que é grande, mas basta uma palavra do Senhor e ele não é nada. Um medo de perder pessoas que nós amamos, um medo do que nós não sabemos. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que me espera, eu não sei o que pode acontecer. Às vezes aquele medo quer vir no nosso coração, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós podemos ter uma certeza, meu amado, que o nosso Deus está lá. Eu não preciso ter medo de nada, mal nenhum, eu não vou temer mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Esta era a palavra da ovelha. Não preciso ter medo de nada. Quantas vezes eu tenho que me lembrar: Deus está comigo. Não é porque eu sinto, não porque eu acho, que eu entreguei a minha vida a Ele. E Ele falou: eu não te deixarei, nem te abandonarei. Ele falou:
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou que Ele iria estar presente, Ele iria estar conosco, Ele iria andar conosco. Ele falou, perto está o Senhor, o salmista falou. Eu tenho que me lembrar, às vezes o Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado, o Senhor está aqui comigo. Às vezes eu não sinto a sua presença, às vezes eu acho que Deus não está, mas Ele está lá. Lembre-se, meu amado, que Deus é um Deus que nos protege. Ele fala, eu sei que o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Como algumas versões dizem aqui no texto, a tua vara e o teu cajado me dão coragem. A tua vara e o teu cajado me dão coragem. Porque a vara era um instrumento de defesa, de ataque, era uma arma. A vara era um bastão longo com a ponta afiada, que servia como uma lança, servia para atacar quando um predador viesse rondar o rebanho. O pastor treinava, ele treinava com aquela vara para atingir aquele animal que queria pegar a sua ovelha, era uma arma de ataque. O cajado tinha aquela ponta virada, quando a ovelha iria sair do caminho, o pastor estendia o cajado e a pegava pelo pescoço, pelo corpo e a puxava de volta, levando para o lugar, para perto dele. Então ele fala, a tua vara e o teu cajado me dão segurança, a tua vara e o teu cajado me dão proteção. A Bíblia fala, Deus ele é refúgio na tempestade, Ele é escudo para nós no momento de ataque do adversário, Ele é escudo à nossa frente para nos proteger quando o inimigo quiser nos atacar. A Bíblia fala que o diabo, ele é como um leão que ruge, mas ele não é o leão. Ele é como um leão que está pronto a nos atacar, mas o Senhor é o nosso guarda. O guarda de Israel não dorme um instante sequer. Ele prometeu que Ele iria nos livrar de todo mal. Ele falou, 1000 vão cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Então eu creio na palavra do Senhor. O salmista ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me dão coragem. Este vale não é o vale da morte, este vale é apenas o vale da sombra da morte. E a sombra pode ser uma ilusão, porque geralmente um objeto na sombra parece muito maior do que ele é. A maior parte das preocupações que você tem na vida, na verdade não acontecem. Não é a realidade. As notícias, às vezes, o diabo amplifica as notícias para que elas pareçam ser maiores do que elas são. É isso que a sombra faz. A sombra, na verdade, não nos machuca em nada. A sombra só nos assusta. Pode parecer um bicho, mas você pode passar pelo vale da sombra da morte, que a sombra não fere, a sombra não machuca, a sombra não te toca. Você atravessa pela sombra. No meio da guerra o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Na enfermidade o Senhor é Jeová Rafa, aquele que me sara. No meio das lutas Ele é Jeová Tsebaô, que é o Senhor dos exércitos. Ou é o Roi, o Deus que está presente. Ou Jeová Shammah, ou Jeová Shalom, ou Jeová Rafa, aquele que provê, aquele que é o Senhor da paz. É o Senhor é o meu pastor, e eu não terei falta de coisa alguma. Posso passar pelas tempestades da vida, mas eu sei que eu vou chegar do outro lado do mar, protegido por Deus, porque o Senhor vai me guardar em qualquer caminho que eu andar com Ele. Toda tempestade é passageira, toda lágrima é uma noite de choro, pela manhã vai vir a alegria. Tem sol depois da tempestade. Você não está vendo o sol, mas por trás daquelas nuvens escuras, o sol está brilhando lá no céu.
Às vezes você pega um avião e sai do aeroporto, aquela chuva, tudo escuro, e de repente o avião vai balançando na tempestade, mas ele atinge as nuvens, e ele passa para cima das nuvens, e de repente você vê um céu azul, que Ele está voando acima das nuvens. É onde Deus nos leva na nossa vida. Deus nos leva a lugares altos. Deus nos faz, o salmista fala, nos faz andar altaneiramente. Ele nos faz voar como as águias, acima do mais alto topo da montanha. É o lugar que Deus nos leva, porque o Senhor é o nosso pastor. E eu tenho certeza que absolutamente nada vai nos faltar.
tenho recebido milhares de mensagens de pessoas que têm sido abençoadas pelo nosso programa. Se você acredita em nosso ministério, agora você tem a oportunidade de fazer parte desse projeto sendo parceiro Proclamai. Você pode fazer uma transferência bancária para a Associação Proclamai do Banco Itaú ou Bradesco. Pode fazer também um depósito no caixa ou pode baixar o nosso aplicativo no celular e contribuir através do cartão de crédito. No aplicativo você também tem uma prestação de contas de quanto entrou, de quanto saiu e como o dinheiro foi usado. Lá você vê quanto nós gastamos mensalmente com o programa de TV e com a obra missionária no sertão do Nordeste. Nós queremos que você veja que o seu dinheiro é usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. É só baixar o aplicativo e acompanhar, porque é gratuito. Para não expor ou constranger ninguém, aparecerá apenas o seu primeiro nome, sem o seu sobrenome e a data da contribuição. Seja um parceiro Proclamai e ajude a pregar a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai prosperar a sua vida. Deus te abençoe.